Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educad de hoje a gente vai ver uma questãozinha sobre fatoração. Conteúdo bem importante, aparece em várias provas. E para a gente começar eu gostaria de passar no nosso Relembrando, tudo bem? Nosso Relembrando hoje ele é bem curtinho, coloquei só uma passada aqui em uma propriedade, porque eu quero que vocês realmente se exercitem e pensem no enunciado da questão com o conhecimento de vocês já. Prestem bastante atenção nos dados que foram dados na questão, que essa é a chave da resolução desse problema. Mas, no nosso Relembrando, eu coloquei aqui a propriedade do produto notável. Essa propriedade a gente já falou em várias aulas e eu estou repetindo porque você tem que ter decorado isso na sua cabeça para chegar na prova, bater o olho nessa expressão e conseguir transformar nessa, ou essa expressão aqui e já conseguir fazer o caminho contrário. Você tem que estar sabendo isso na ponta da língua. Pessoal, vamos lá então resolver agora um exemplo para a gente trabalhar melhor essas duas propriedades. Vamos colocar aqui. O exemplo então vai ser esse produto notável, raiz de 2 menos 1, tudo isso ao quadrado. Quando você bater o olho nessa expressão aqui, você já tem que vir na sua cabeça que é o quê? O quadrado de uma diferença de dois termos. E aí a gente vai para o segundo caso do produto notável e vai aplicar. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos aplicar essa história aqui. O quadrado do primeiro é quem? Raiz de 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é quem? Raiz de 2, vezes o segundo, que é 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Tudo bem? Montamos isso daqui, a gente só tem que melhorar um pouquinho a conta, né? Então, raiz de 2 ao quadrado vai resultar em 2, menos 2 raiz de 2, mais 1. E tudo isso aqui vai resultar em 3 menos 2 raiz de 2. Esse aqui é o resultado do nosso produto notável. Então, sempre que você bater o olho aqui, desenvolve e já tenta melhorar a expressão. Essa é a dica que eu vou dar para vocês hoje, pessoal. Então, agora, sim, podemos ir para a leitura da nossa questão. Galera, vamos lá então. O que a questãozinha vai estar falando para a gente? O enunciado é o seguinte: sejam x e y pertencentes aos reais, com x mais y sendo menos 16 e xy sendo 64. Ele pergunta para a gente qual é o valor dessa expressão aqui, x sobre y mais y sobre x. Então ele está perguntando o quê? O resultado da soma de duas frações que são incógnitas, x e y, que a gente não sabe quanto é que vale x, nem quanto vale y. Mas o problema deu uma dica pra gente, ele falou que a soma desses dois caras é menos 16. E o produto desses dois caras é 64. Muitas pessoas iam pensar em fazer o quê? Iam pensar em fazer, eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas, então eu consigo resolver esse sistema. Eu faço alguma coisa aqui, acho o valor de x, acho o valor de y, vou lá e substituo aqui no final. Porque aí eu vou ter o valor de x e y, vai sair em duas frações numéricas, eu somo as duas e chego no resultado. É um caminho possível? É um caminho possível. Mas não é o caminho que eu aconselho mais, porque ele não é o mais rápido. Não necessariamente para você calcular essa expressão aqui da soma das duas frações, você tem que saber individualmente qual é o valor de y e qual é o valor de x. Você não precisa saber necessariamente quanto vale cada um. Você pode chegar simplesmente a uma relação entre os dois, de acordo com essa expressão que ele pediu, que deu o resultado. Como é que vai funcionar isso? Primeiro de tudo, o meu conselho é: fique muito atento às informações que o problema te deu. Ele deu a soma dos números e o produto dos números. Então, você tem que ficar esperto. Ele te deu a soma e te deu o produto. O que você pode fazer com isso? A princípio, não muita coisa. O que a gente tem que buscar? No que ele está perguntando para a gente. Ele está perguntando a soma das duas frações. Vamos tentar melhorar um pouco essa pergunta dele. Pegando, então, a expressão, eu vou chamar isso aqui de E. O valor de E é o que a gente achar, é a expressão. Então, E vai ser quem? X sobre Y mais y sobre x. Até aí, nenhuma novidade, né? O que a gente pode fazer para melhorar um pouco? Sempre quando eu somava duas frações de denominadores diferentes, o que eu fazia? Tirava o mínimo múltiplo comum, né? Era isso que a gente estava acostumado. E tirar um mínimo múltiplo comum de dois números que eu não conheço é simplesmente multiplicá-los. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre x e y é justamente o produto x e y. Então, vou colocar aqui x e y. Esse é o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz a regrinha agora? Eu pego xy, divido por y e multiplico por x. Então, xy dividido por y vai dar x, vezes x dá
x ao quadrado. Mais, né, que é esse sinal aqui, mais xy dividido por x resulta y, vezes y ao quadrado. Então, beleza, ó. O que ele está perguntando para mim? A soma desses dois caras, que é igual a essa expressão aqui. E olha que legal, quando eu fiz esse desenvolvimento, já apareceu um cara que eu conheço. Vocês concordam? Ó? Quem é xy? Xy foi dado da questão, ó. Xy é igual a 64, então fica um pouquinho melhor já a cara da expressão. Eu posso continuar a escrever isso falando que x² mais y ao quadrado vai ser x² mais y ao quadrado sobre 64, que é o próprio xy. Tudo bem? Até então? Show de bola, já demos o primeiro passo. A gente já usou esse dado daqui, ó. Esse dado aqui já foi usado. Resta a gente saber como a gente vai usar agora a soma desses caras aqui. X mais y, como é que eu vou relacionar agora x mais y com a expressão que ficou resultante aqui? Esse aqui é o resultado que a gente quer saber. X² mais y² sobre 64. A nossa missão agora é saber quem é x² mais y². E a pergunta que eu faço para vocês é, como eu posso relacionar x² mais y² com x mais y, que tem o resultado, que é dado do problema, né, que é menos 16. Aí você vai pensar, eleva ao quadrado. Só que eu não posso levar só o x ao quadrado e só o y ao quadrado, né? Não tem como eu elevar ele individualmente. Eu tenho que elevar a expressão toda ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer, ó. Sempre quando você bater o olho em x² e y² e tiver informações sobre x e y, você vai pensar em elevar esse negócio ao quadrado. É uma soma que tem termos ao quadrado. Aqui é uma soma que os termos não estão ao quadrado. O que eu faço para chegar, então? Eu elevo ao quadrado. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e elevar os dois lados dela ao quadrado. O que será que vai acontecer? Quando eu elevei os dois lados ao quadrado, isso aqui se tornou o quê? Um produto notável, ó. O quadrado de uma soma de dois termos. E o que a gente viu? A gente viu que o quadrado da soma de dois termos é aquela frase, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E é justamente o que a gente vai fazer, ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a menos 16 ao quadrado. Menos 16 ao quadrado é menos 16 vezes menos 16. Menos com menos vai ficar mais, e 16 vezes 16 vai resultar em 256. Para a gente não perder tempo fazendo a continha. Essa aqui é a expressão que a gente achou. Mas perceba, a gente está querendo saber o valor de x² mais y². Então, a gente tem que buscar quanto vale essa soma desses dois caras aqui. Tem como eu achar esse valor separadamente? Tem, porque isso aqui eu consigo substituir por um número também, né? Ó, x vezes y é quanto? 64. Então, x vezes y é 64, ó. Então, eu posso reescrever essa expressão como o quê? x² mais 2 vezes 64 mais y², isso aqui é 256. Não é isso? E agora eu consigo isolar x² mais y². Então, ó, isolando, isso aqui vai ficar x² mais y². Vou passar esse cara para lá, ó. Vai ficar 256 menos 128, que dá 128. Então, o resultado que a gente chegou, ó, é x² mais y² igual a 128. Então, de posse desse valor aqui, acabou a questão, né? Porque só faltava isso para a gente descobrir. Descobrindo quanto era x² mais y², eu boto esse valor aqui e acho qual que é o valor de E, que é a soma das duas frações que a gente queria. Então, para finalizar, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e substituir por isso daqui. Então, ó, a expressão final vai resultar em 128 dividido por 64, que fazendo a continha é 2. Então, o valor da expressão aqui, ó, x sobre y mais y sobre x é igual a 2, que foi o resultado que a gente chegou. Beleza, pessoal? Perceba, em algum momento eu achei qual é o valor de x individualmente? Eu não achei, né? Eu achei qual que é o valor de y individualmente? Também não achei. Então, nesses tipos de problema, não necessariamente a gente precisa achar quais são os valores individuais das variáveis. Você tem que chegar somente numa expressão que consiga utilizar os dados que o problema te deu.
tudo bem? Muitas vezes as pessoas vão pensar, eu tenho a soma e eu tenho o produto, então eu posso fazer uma equação de segundo grau, do tipo soma e produto. Você pode, em alguns casos até vai ser mais rápido desse método que eu usei. Mas, se você fizer esse tipo aqui por uma equação de segundo grau, soma e produto, às vezes as raízes podem dar muito feias. Podem dar números muito estranhos, com raiz, pode dar até um número imaginário, talvez. E fazer essa conta aqui com raízes, racionalizar os fatores, vai ser muito trabalhoso. Perceba que aqui, ó, não fiz nada com raiz, eu não fiz nada tentando achar o valor de x e y. Eu só propaguei a expressão do jeito que ela veio e tentei encaixar aonde que eu usaria cada informação que o problema me deu. Tudo bem? Então, a dica que eu dou é, preste atenção aos dados e lembre-se sempre que quando aparece x² mais y², você pode relacionar com um produto notável, ó, elevando a galera, todo mundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil essa resolução para vocês e lembre-se sempre de estar com as formulinhas do produto notável na cabeça. Elas são muito importantes para a resolução de vários problemas na matemática, nas mais diversas áreas que você pode imaginar, tanto em geometria quanto em álgebra. Beleza? Então, um forte abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!